Gente, começar a falar um pouquinho sobre o romantismo e os poetas que fizeram parte das três gerações românticas, tá bom? A gente já falou das características de cada geração. A primeira geração é a geração nacionalista ou indianista. Essa primeira geração, ela tem esse nome porque ela vai ter características, né, de bem próximas da questão do nacionalismo, de falar sobre o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil tinha acabado de se tornar independente, certo? Então, já é uma característica, nós não éramos uma colônia e viramos um país. Então, nós temos que ter características brasileiras, nós não somos mais portugueses, nós somos brasileiros. Então, nós vamos ter que ter nossa literatura. Gonçalves Dias, ele se diz um grande representante do povo brasileiro. O povo brasileiro é formado por três etnias: o europeu branco, os africanos e os indígenas. Ele, sendo filho de um português com uma cafusa, ele estava misturando, ele era uma mistura dessas três raças. Tá? Como todas as famílias abastadas na época, que tinham dinheiro, elas mandavam seus filhos para a Europa, porque aqui não tinha boas faculdades ainda, só tinha, né, as faculdades vão começar a ser construídas só depois da vinda da família real, lembra? Então você tem ali, era mais chique mandar para fora. Então, o Gonçalves Dias estudou direito em Coimbra. Lá ele teve contato com os autores do romantismo. Só que lá em Portugal, o romantismo ele tinha uma característica muito diferente, porque eles eram a busca da raiz de Portugal. E Portugal teve sua raiz lá na Idade Média. Então, eles iam lá, os europeus em geral, tem no romantismo deles características medievais. Seu cavaleiro medieval que vai ser o cara, o herói, certo? No Brasil, a gente não teve Idade Média. Então, o Gonçalves Dias vai buscar lá no nascimento do Brasil a figura do indígena como esse herói medieval. Vai ser esse indígena que vai ser o herói. Só que ele não é um indígena real, é um indígena idealizado. Bom, eles criaram um tipo de poesia que é linda, bonita, que é heróica, certo? Qual que é a característica nova? O poeta ele vai assumir a perspectiva do nativo, não do colonizador, que seria o homem branco, tá bom? Um dos poemas mais famosos do Gonçalves Dias é uma poesia chamada Ijucama. É uma poesia épica, porque ele conta uma história, é narrativo, né? Conta uma história. Ele tem 10 cantos, ou seja, 10 capítulos. Cada canto é um pedaço da história. Juca-Pirama significa aquele que há de ser morto, o que é digno de ser morto. Quem vai contar a história, quem vai contar essa história é um ancião, é um velhinho da tribo Timbira, que vai contar a história de um guerreiro tupi. E junto com seu pai, já idoso e cego, é capturado pelos Timbira, que são guerreiros canibais, eles se alimentam da carne humana. O jovem indígena está na iminência da morte, ele vai morrer. Antes, como parte do ritual antropofágico canibal, significa a mesma coisa, o chefe Timbira ordena ao prisioneiro que narre os seus feitos, que conte aquilo que ele fez na vida de importante. Assim ele o faz diante da tribo inimiga. Mas no final ele chora e pede ao chefe que o deixe viver para cuidar do pai, prometendo voltar, depois da morte do pai, para completar o ritual. Diante do lamento do herói, o chefe Timbira o liberta e explica sua atitude. Choraste, não queremos com carne vil enfraquecer os fortes. Porque o ritual canibalístico dos Timbira era uma honra à pessoa que estava morrendo.
Se o cara era forte, a força dele ia estar na carne dele. Quando eles comessem, eles iam estar comendo a força também. Só que se o cara é um fraco, você está chorando, então eles não querem se contaminar com a carne dele. Em liberdade, após ser humilhado, o herói reencontra o pai. Mas este descobre que o filho chorara diante do inimigo e o renega, julgá-lo covarde. O guerreiro, não suportando o desprezo paterno, decide atacar a tribo Timbira, né? É suicida isso, porque ele vai morrer, a fim de resgatar sua dignidade e a do seu povo. Olha que a história é bem legal, né? Ele não vai usar uma metrificação única. Lembra que metrificação são o número de sílabas, né? Em cada verso, o número de versos em cada estrofe. Ele vai variar, tá certo? Vamos dar uma olhadinha? Aqui tem uma imagem. Vamos dar uma olhadinha no quarto canto. É quando ele conta seus feitos para os guerreiros Timbira, né? Ele pede para ser solto. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, tribo pujante, agora errante, fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Andei longes terras, me dei cruas guerras, vaguei pelas serras dos Visaimorés. Vi lutas de bravos, de fortes escravos, estranhos e gnavos calcados aos pés. Meu pai a meu lado, já cego e quebrado, de penas ralado, firmava-se em mim. Nós ambos mesquinhos, por envios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das flechas que tenho, me quero valer. Então, forasteiro, aí prisioneiro, um troço guerreiro, com que me encontrei, o cru desassossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, ou seja, dizei, eu era o seu guia na noite sombria, a só alegria que Deus me deixou, em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava, que filho lhe sou? Ao velho coitado de penas ralado, já cego e quebrado, e resta morrer, enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixai-me viver. Ó, se você observar, este verso, por exemplo, ele tem 5 sílabas. Eu, canto, de, mor. A gente para de contar aqui na penúltima, que é a sílaba tônica. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sílabas. Lembra que os poetas bons eram aqueles que escreviam 10 sílabas, né, em cada verso? Pois é, o romantismo vai quebrar com uma dessas regras. Ele vai colocar um poema que não tem mais essa estrutura tão fixa, né? Então, deu para vocês perceberem como ele é melódico, né? Outro poema, que é do Gonçalves Dias, que não é do Ijuca Pirama, é a Canção do Exílio. O que é o exílio? Exílio é quando você é obrigado a sair da tua terra, a ficar exilado. Quando ele foi para Portugal estudar, ele mesmo não sendo obrigado, não é que ele foi expulso do país, né? Ele foi lá para estudar. Mas ele se sentia um exilado, alguém que está longe da sua terra, queria voltar para a sua terra. Então ele vai fazer uma comparação nesse poema entre o Brasil e Portugal. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá.
Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto o sabiá. Quero que vocês observem esse poema, então, como o Brasil é melhor que Portugal, né? Como a minha terra tem palmeiras, onde canta sabiá. O que ele vai usar como elementos para comparar, né? Principalmente elementos da natureza. Tudo que tem rosa aqui são elementos da natureza que ele usa para comparar. Agora, em vez de 5 sílabas, ele vai usar 7, ó. Minha terra tem palmeiras. Sílaba tônica. Onde canta o sabiá. Nós temos 7 sílabas. E ele usa quadras, 4 versos, né, em cada, 2 cestilhas. Né? Lembra que os poemas que a gente conhecia lá como sonetos, eles têm outra estrutura? Não tem, né? São feitos de outro tipo de estrutura. 4, 4, 3, 3. Lembra? Aqui nós temos 4, 4, 4, 6, 6. Bom? Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui é esses exemplos de anáfora. Anáfora é quando eu repito palavras, estruturas, né? Aqui, ó, sem que, no começo do verso, de uma estrofe só. Nosso, nossas, nosso, nossa. Isso daqui chama-se anáfora. Ele também faz várias repetições, como a maneira lá, ó. Minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras, minha terra tem palmeiras. Isso aqui, essas repetições, elas também fazem parte de um estilo poético, tá bom? Agora, o que eu ia falar para vocês aqui sobre isso? Você lembra, esse poema é tão nacionalista, esse pedaço do poema vai parar no hino nacional. Vocês não lembram, né? Isso aqui está dentro do hino nacional. Então, tá bom? Hoje chega, né? Gonçalves Dias, primeira geração poética. Depois vocês vão fazer uns exercícios que eu vou mandar para vocês, tá? Beijos.